Shalom, shalom, povo lindo do Senhor, mais um dia começando, mais um privilégio, uma oportunidade que Deus nos dá de viver para a sua glória, de viver os seus propósitos, e o nosso coração está agradecido pelo dom da vida, por estarmos aqui na presença do Senhor e começando o nosso dia com oração, começando o nosso dia meditando na porção da Escritura para nós, né? Quando nós meditamos na Escritura, Deus está falando conosco, e quando nós estamos orando, nós estamos falando com Deus, conversando com Deus, tendo um relacionamento, uma comunhão com Deus por meio da oração e da meditação da palavra. Hoje nós estaremos orando para que o nosso coração se encha de paz, seja pacificado, para que o nosso coração não seja atribulado e angustiado com a ansiedade. A ansiedade que é o mal do século, e alguns estudos apontam que o Brasil é um dos países mais ansiosos do mundo. E nós precisamos ter o nosso coração pacificado. Alguns estudos também dizem que a ansiedade é o excesso de futuro, é a pessoa estar o tempo todo focada no futuro, e o medo exagerado do futuro, do que pode acontecer no futuro. Como nós não temos controle do futuro, e aí o que acontece? Porque ficamos com medo do futuro, nosso coração se enche de ansiedade. Mas hoje estaremos orando por isso, encontrando nas Escrituras Sagradas resposta para lidar com a ansiedade e para vencê-la. Mas antes de orarmos, antes de clamarmos ao nosso Deus, eu gostaria de pedir a você que se inscreva em nosso canal, ative o sininho de notificações, selecione a opção todas, assim você estará recebendo todas as orações, todas as mensagens que nós postamos aqui em nosso canal. Também queria pedir a você que compartilhe essa palavra de oração com o máximo de pessoas que você puder, assim você estará sendo generoso, generosa, abençoando outras pessoas com a palavra de Deus e dando a outras pessoas a oportunidade, o privilégio de serem abençoadas e edificadas com a palavra de Deus e com a oração. Ok? Então não se esqueça de fazer isso. Também deixe aí nos seus comentários o seu pedido de oração para que a gente esteja orando especificamente por você, e não se esqueça também de deixar o seu joinha. Ok? Mas o que as Escrituras Sagradas falam, né? Existem muitos ensinos na Escritura para nós lidarmos com a ansiedade, para nós vencermos a ansiedade. Eu queria hoje, nesse momento de oração, destacar apenas 3 coisas importantes que a gente precisa aprender das Escrituras para lidarmos com a ansiedade, para vencermos a ansiedade. A primeira delas é ter essa consciência e essa convicção da presença de Deus conosco, do cuidado de Deus conosco. Como eu falei, a ansiedade, esse medo exagerado com o futuro, com o que pode acontecer no futuro, e como nós não temos controle do futuro, muitas pessoas estão apavoradas com o futuro, e por causa desse medo do futuro, do que pode acontecer no futuro, elas ficam extremamente ansiedade. Geralmente, isso acontece por várias situações que aconteceram no nosso passado, na nossa infância, ou na nossa adolescência, na nossa fase de crescimento, né? Sentimento de abandono, sentimento de rejeição, né? E tudo isso trouxe esses medos para o nosso coração, esses medos para dentro da nossa alma, e isso acaba fazendo com que a gente fique ansioso. Mas ter essa consciência da presença de Deus constante conosco, ter essa consciência de que o Senhor não nos abandona em nenhum momento, e isso traz muita paz ao nosso coração e nos ajuda não só a lidar com a ansiedade, mas como vencer a ansiedade. No Salmo 23, o salmista, né, ele começa a sua oração dizendo assim: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera-me a alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. E agora no verso 4 ele diz assim: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. Então ele coloca uma situação hipotética, ele diz assim: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, ainda que isso me aconteça, eu não temerei mal nenhum. Por que eu não vou temer? Qual é a resposta do salmista? Por que ele não ia temer? Ele diz: porque tu estás comigo. Então ele tinha essa consciência da presença de Deus, e essa consciência de que Deus estava com ele, de que o Senhor estava aguardando, de que o Senhor estava amparando ele, fazia com que ele lidasse muito bem e vencesse o medo
do futuro, né? Há um outro texto muito precioso que está em Deuteronômio, capítulo 31, versículo 8, que diz assim: o próprio Senhor irá à sua frente e estará com você. Ele nunca o deixará, nunca o abandonará. Não tenha medo, não desanime. Então, Deus falando ao povo de Israel, mas esse texto também se aplica a mim e a você, né? Ele está prometendo para nós que depositamos nele a nossa confiança, que irá à nossa frente. Nós temos batalhas, nós temos desafios, nós temos obstáculos para vencer, problemas para superar, mas o Senhor promete a sua presença, Ele diz que irá à nossa frente, estará conosco, Ele diz assim, estará com você, né? Então nós temos que ter essa convicção da presença de Deus. Deus está comigo. E Ele diz assim, Ele nunca o deixará, nunca o abandonará. Então nós precisamos ter essa consciência, né? Muitos de nós enfrentamos rejeição, a rejeição é uma dor muito grande. Outros enfrentaram, além da rejeição, o abandono. E muitas vezes a gente acaba transferindo isso para Deus. A gente acha que Deus nos rejeitará ou nos abandonará, assim como muitas pessoas fizeram. Pessoas que foram rejeitadas ou abandonadas por um dos pais, pessoas que foram rejeitadas ou abandonadas por um relacionamento de namoro ou de amizade ou até mesmo conjugal, e muitas vezes esses sentimentos que estão dentro da pessoa, elas acabam transferindo isso para Deus e acha que Deus fará a mesma coisa. Mas a palavra do Senhor e a promessa do Senhor é: Ele nunca te deixará, nunca te abandonará. E aí o texto continua dizendo, não tenha medo, ou seja, em consequência disso, nessa convicção de que você nunca será deixado, abandonado pelo Senhor, em Cristo Jesus, Ele sempre estará com você, você não precisa ter medo, nem se desanimar. Então observe como essa consciência da presença constante de Deus conosco nos guarda desse medo do futuro, nos guarda dessa ansiedade. Outro texto muito precioso está lá em Josué, capítulo 1, versículo 9, um texto muito conhecido, inclusive. O texto diz assim, o Senhor falando para Josué, e também se aplica a nós: não fui eu que lhe ordenei? Seja forte e corajoso, não se apavore, nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Então, olha só, Deus está prometendo estar com seu servo em qualquer que seja a circunstância por onde ele andar, né? A presença de Deus estaria com ele. Por isso ele deveria ser forte e corajoso, não se apavorar, nem se desanimar. Isso também se aplica a mim e a você. Nós temos que ter essa convicção que o Senhor está conosco, e porque Ele está conosco, não é preciso a gente ficar apavorado quanto ao futuro, não é preciso a gente ficar com medo com relação ao futuro, nem desanimado com relação ao futuro, né? Seja qual for a circunstância que nós teremos que enfrentar, Deus estará conosco. O Senhor está conosco agora e Ele estará conosco no nosso futuro. Quando o futuro chegar, quando o amanhã chegar, Deus já estará no nosso futuro nos esperando, Deus já estará no nosso amanhã nos esperando, Ele estará conosco em cada passo, em cada etapa, em cada fase da nossa vida. Nós precisamos ter essa convicção, e isso traz muita paz ao nosso coração, traz muita tranquilidade ao nosso coração. Salmo 94, versículo 19, a Bíblia diz assim: quando a ansiedade já me dominava no íntimo, o teu consolo trouxe alívio à minha alma. Quando a ansiedade já me dominava no íntimo, o teu consolo trouxe alívio à minha alma. Então, mais uma vez, essa convicção da presença de Deus traz alívio à nossa alma. E por último, o versículo de Isaías 41, versículo 10, que diz assim: por isso não tema, pois estou com você. Não tenha medo, pois sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei e o segurarei com a minha mão direita vitoriosa, né? Então aqui mais uma vez a convicção da presença de Deus. Então você precisa ter essa convicção de que Deus está com você. Você está em Cristo Jesus, você fez uma aliança com o Senhor Jesus, você depositou a sua fé no Senhor Jesus, você entregou seu coração ao Senhor Jesus, você confessou ao Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, você decidiu andar em compromisso com Ele, em aliança com Ele. Então você tem que ter essa convicção. Ele diz na sua palavra: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então, convicção da presença de Deus é muito poderoso, essa convicção de que Deus está conosco para a gente vencer toda a ansiedade, todo o medo do futuro. Uma outra coisa importante também que nos ajuda muito é a oração.
nós precisamos orar. Então, por termos consciência de que Deus está conosco, nós estamos orando. Orar é falar com Deus, é ter uma conversa com o Senhor, é abrir o nosso coração diante de Deus, é contar para Deus tudo o que está acontecendo conosco, falar para Ele dos nossos sentimentos, dos nossos pensamentos, é abrir o coração diante de Deus. E olha o que a Bíblia fala sobre a oração com relação à ansiedade. Em Filipenses capítulo 4, versículo 6, a Bíblia diz assim: não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresente seus pedidos a Deus. E o verso 7 diz: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Então o que acontece? O texto está dizendo que em vez de você e eu ficarmos ansiosos por qualquer coisa, nós precisamos levar a Deus em oração aquilo que está causando ansiedade. Qual é o medo do futuro? O medo de perder o emprego? É o medo do casamento fracassar? É o medo de não conseguir vencer certas lutas? É o medo de uma enfermidade? É o medo de acidentes? Qual é o medo que a gente tem em relação ao futuro? O texto está nos ensinando que nós precisamos pegar este medo, essa preocupação, essa ansiedade e fazer disso um motivo de oração e levar isso diante de Deus e apresentar essa preocupação a Deus em oração. E quando nós fazemos isso, o resultado é que a paz do Senhor vai encher o nosso coração, guardar o nosso coração e os nossos sentimentos em Cristo Jesus. Então, a primeira coisa, a primeira orientação das Escrituras para vencermos a ansiedade é a convicção da presença de Deus. Segundo, é a oração. E terceiro, o Senhor Jesus nos ensinou também a olhar para a natureza, olhar para o cuidado de Deus da natureza. E assim como Ele cuida da natureza, a gente precisa crer que Ele vai cuidar muito mais de nós, porque aos olhos de Deus nós somos especiais, nós somos a menina dos olhos de Deus, nós somos a obra-prima da sua criação. Por isso o texto diz assim, Mateus capítulo 6, versículo 25 e 26, o próprio Senhor Jesus falando: não se preocupem com a sua própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com o seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida e o corpo mais importante que a roupa? Aí ele fala: observem as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem ajuntam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não têm vocês muito mais valor do que elas? Então Jesus está dizendo: olhe para as aves, olhe para os pássaros. Deus cuida dos pássaros, Deus cuida muito bem das aves, Deus alimenta as aves. Ele vai fazer isso muito mais por você, Ele vai cuidar muito mais de você do que cuida das aves, porque vocês têm mais valor do que as aves. Para Deus, cada um de nós somos mais valiosos do que as aves, do que os pássaros. E Ele diz: olhe para os lírios, né, dos campos, eles também, nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como eles. Então, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós? Então, o que a Bíblia está nos ensinando? Olhe para a natureza, veja o cuidado de Deus com a natureza. A relação de Deus com a natureza é a relação do Criador com a criatura, mas a relação de Deus comigo e com você é a relação de pai com filho. Então, como Deus, como Criador, se relaciona com a natureza, provendo, cuidando da natureza, Ele vai fazer muito mais por mim e por você, porque a relação dele conosco não é apenas de Criador, é muito mais que isso, é a relação de pai com filhos. Porque a Bíblia diz que todos nós somos filhos de Deus em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus, quem está em Cristo Jesus tornou-se filho de Deus. É isso que as Escrituras Sagradas nos ensinam em João, no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 11 e versículo 12. Quem está em Cristo, quem está em Jesus, tornou-se filho de Deus. Então a relação que Deus tem conosco não é relação apenas de criador e criatura, muito mais que isso, é relação de pai e filho. Nós somos filhos de Deus em Cristo Jesus. Então, se ele se relaciona com a natureza como criador, e como criador ele provê tudo que a natureza precisa, ele vai prover muito mais para mim e para você, porque para Deus nós não somos apenas criaturas, nós somos mais que isso, nós somos seus filhos. Então nós precisamos ter esse cuidado. Jesus disse: olhe para a natureza, observe o cuidado de Deus com a natureza e entenda que você vale para Deus muito mais do que os pássaros, muito mais do que as flores, muito mais do que a natureza. Deus ama você como
pai ama o filho, né? Como o Pai Celestial ama os seus filhos. Então nós precisamos ter essa consciência, essa convicção, e isso vai trazer muita paz ao nosso coração. A gente não precisa ficar desesperado, nem angustiado, nem atribulado, nem apavorado, porque Deus está conosco, o Senhor está com você. Que o Senhor coloque o seu coração tranquilizado, em paz, pacificado, que essa ansiedade, em nome de Jesus, desapareça, que você tenha graça para vencer essa ansiedade, esse medo do futuro, né? Esse coração acelerado, essa falta de ar que muitas vezes vem por conta desse susto, desse medo com relação ao futuro, essa falta de sono que muitas vezes lhe dá por falta, né, por conta do medo com relação ao futuro. Que o seu coração se tranquilize, que o seu coração esteja em paz, que você tenha convicção, Deus está com você, em cada passo que você dará, o Senhor estará com você, lhe conduzindo, lhe orientando, lhe direcionando. A bênção de Deus, a mão do Senhor, o favor do Senhor estará com você aonde você for. Você precisa crer nisso com todo o seu coração. Vamos orar nesta manhã, vamos clamar ao nosso Deus. Pai querido, nós queremos render graças ao Senhor. Muito obrigado porque o Senhor está conosco, a Tua presença é conosco. Nós queremos, Senhor, declarar esta verdade, nós cremos nessa verdade. A Tua presença é conosco, o Senhor prometeu em Tua palavra e nós cremos que a Tua palavra é verdade. O Senhor diz em Tua palavra, nunca te deixarei, jamais te abandonarei. Obrigado, Senhor, por esse cuidado constante. Obrigado, Senhor, por essa presença constante. Pai, eu quero te pedir, arranca toda a ansiedade do coração. Arranca agora todo o medo, meu Pai, com relação ao futuro, em nome de Jesus Cristo, ao futuro da família, ao futuro do casamento, ao futuro dos filhos, ao futuro pessoal, ao futuro da família, seja qual da saúde, seja qual for a área que tem trazido algum transtorno, alguma preocupação, algum medo no coração do meu irmão, da minha irmã. Eu oro nesse instante e peço ao Senhor, em nome de Jesus, que haja paz, Senhor, no coração, que haja tranquilidade. Arranca, Senhor, em nome de Jesus, essa ansiedade, essa agonia, essa angústia, esse medo, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Que os teus filhos tenham um dia em paz, um dia abençoado, convictos da tua presença, que o Senhor responda o nosso clamor, a nossa oração. Levamos diante do Senhor aquilo que estava nos afligindo e oramos, Senhor, colocamos diante do Senhor a família, colocamos diante do Senhor os negócios, a empresa, colocamos diante do Senhor a saúde, meu Deus. Em nome de Jesus Cristo, nós oramos nesse instante. Aqueles que estão enfermos, Pai, eu te peço, toca com milagre de cura, toca com cura nesse instante, em nome de Jesus. Aqueles que estavam enfrentando, meu Deus, lutas nas suas finanças, nos seus trabalhos, nas suas empresas. Ó Deus, eu te peço em nome de Jesus Cristo, entra com a tua providência, entra com a tua ação. Algumas pessoas que estavam enfrentando uma luta no próprio trabalho, pessoas que estavam se sentindo perseguidas no trabalho. Ó Deus, eu te peço, estabeleça paz nesse ambiente de trabalho, em nome de Jesus Cristo, Senhor. Que seja um ambiente de trabalho pacífico, tranquilo, não um ambiente de trabalho hostil. Nós oramos por isso em nome de Jesus. Arranca a ansiedade, arranca o medo, Pai. Eu te peço por esta família. Abençoa este lar, abençoa este casamento, Senhor. Abençoa a vida dos filhos, Pai. Guarda esta família edificada na rocha. Não permita que nenhuma tempestade, nenhuma correnteza dos rios, nenhuma fúria dos ventos venha abalar ou destruir as estruturas dessa família. Mas depois que toda essa luta, que toda essa tempestade passar, eu te peço, Senhor, que esta família permaneça em pé, permaneça de pé, porque está edificada e construída na rocha. Em nome de Jesus oramos e te pedimos que os corações se encham da tua paz, no nome bendito de Jesus. Assim oramos para a tua glória. Amém. Deus te abençoe, um dia de paz, um dia com o coração pacificado para você e para a sua família. Não se esqueça de deixar o seu comentário com o seu pedido de oração. Não se esqueça de se inscrever em nosso canal, de compartilhar também essa mensagem para abençoar o máximo de pessoas que você puder. E não se esqueça de deixar o seu joinha, tá bom? Deus te abençoe, um dia de bênção. Shalom, shalom, graça e paz.